a proposta de hoje é decorar uma telha para fazer dela uma petisqueira. Espero que vocês gostem e eu vou mostrar a lista dos materiais e aí a gente continua. Bom, basicamente são esses materiais: gesso acrílico, massa acrílica ou pode ser a massa corrida também, cola para decupagem, tintas de cores variadas, cores que para combinar com o guardanapo, pincel macio, um guardanapo à sua escolha, um pedacinho de espuma, espátula de silicone e lixa. Então basicamente é isso, e à medida que a gente for fazendo o trabalho eu vou acrescentando outras coisas e a gente vai vendo. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer, passar um gesso em toda essa telha. Eu já comecei o gesso acrílico, estou usando da Acrylex, mas tem outras marcas. Um pincel macio, eu já comecei a usar aqui, né? Então nós vamos cobrir toda essa telha com gesso, de um lado e do outro. O outro lado também, ó, esse lado côncavo da telha, eu falei, nós vamos passar dos dois lados. Essa camada de gesso, pincel macio. E eu uso gesso porque eu gosto muito dele como fundo, ele é bem resistente. Provavelmente aqui a gente vai passar só uma camada mesmo. Eu gosto de passar duas camadas de gesso, duas de tinta, porque fica mais resistente essa base, porque vem outro trabalho por cima, né? E vai ter lixa, então fica essa base mais resistente. Então, a gente pode passar duas camadas de gesso, duas de tinta, ou uma de gesso e três de tinta. Certo? E aqui a gente vai cobrir tudo para o próximo passo. Depois do gesso seco, né? Sequinho, pintei dos dois lados. Nós vamos agora passar para a parte de massa acrílica. Pode ser a massa corrida também. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, cobrir essas letras, esses baixos relevos que tem aqui dessas letras, dessas palavras. E aí a gente vai cobrir. Eu tô aplicando com a faca. Se você tiver a espátula, aquelas de metal, né? É melhor ainda, mas a faca também resolve. Nesse caso aqui eu vou colocar a massa com a espátula, com a faca. E com essa espátula de silicone, eu vou alisar essa massa. Ela dá um acabamento mais liso. Fica melhor até para lixar depois, porque nós vamos lixar. Aqui eu tô passando a primeira camada de massa e vai precisar de uma segunda, porque a massa, quando seca, ela cede e ainda continua o relevo. Passar pelo menos mais uma camada para diminuir a profundidade dessas letras. Então, e aqui, na ponta, nós vamos usar massa também. Eu vou aplicar a massa aqui, ó. Já aproveitar esse lado, já vou fazer aqui para vocês verem. Coloca a massa, pega uma buchinha, uma espuma, ó. E o que a gente vai fazer? Fazer batidinhas nessa massa. Batendo para dar essa arrepiadinha aqui que acontece aí, ó. A massa vai dar essa arrepiada. Pode colocar mais, pode colocar menos. Se você coloca menos, fica esse volume mais baixo. Se coloca mais, ele vai ficar mais alto, né? Com mais volume. Vou colocar um pano aqui.
E bate, vem até aqui nesse degrauzinho aqui, ó, que é pra já fazer o acabamento. Que as telhas geralmente tem uns pedacinhos aqui, umas partes dele que são meio, machuca o dedo da gente. Então, com essa massa você já vai fazendo esse acabamento e vai evitando que fique essas partes que, pra não machucar, né? E aí você bate e vem terminando bem devagarinho pra ir diminuindo o arrepiadinho, pra dar aquele... É como se fosse acabando aqui bem lentamente. Então, esse aqui, esse lado é assim. Nessa outra parte, nós vamos fazer aqui, ó, nessa borda, a mesma coisa. Coloca a massa. Inclusive, esse degrauzinho que tem aqui, ó, essa linha, uma linha que tem na telha aqui, ela costuma machucar. O acabamento não é bom, né? Da cerâmica, quando eles dá forma lá e tira a telha, não fica um acabamento bom, né? Então, fica machucando a mão da gente. Então, para isso não acontecer, é a massa que vai dar esse acabamento. E a mesma coisa, passou, acrescentou, botou a massa e dá as batidinhas. Aí, na quantidade que você quiser. Vendo? Esse aqui é um dos melhores acabamentos para peça rústica, é essa massa com a batidinha. Que dá essa arrepiadinha, depois que secar a gente lixa, vai ficar só aquela textura ondulada. E cobre todos esses defeitos da telha que pode machucar, né? Então você não precisa lixar a telha antes, você vai lixar só depois que a massa estiver seca. O trabalho com a lixa, você vai ter o trabalho com a massa, mas vai lixar só uma vez, que é a massa, depois de seca. Aí a gente vai esperar secar para lixar. Então aqui, ó, eu já lixei, que você vai lixar até tirar a textura bem áspera. Você vai lixar e ela vai ficar uma textura macia. Vai tirar só aquela parte dura, né? Que a massa seca fica bem áspero, bem durinho, vocês vão sentir. E aí, com a lixa, vocês lixam até tirar totalmente a aspereza e ficar macio ao toque. Então, já lixei aqui, já passei a segunda camada de massa. E agora eu vou pintar de branco, com a tinta branca, 2 demãos de tinta branca, ok? Aí vocês lixam, na lixada vai ter o pozinho, vocês tiram o pó com um pano molhado. Molha, torce bem e vai tirando o pó para não subir essa poeira, né? Coloca uma máscara, ok? Então aqui eu já passei, ó, as 2 demãos de tinta branca, então foi o quê? 2 demãos de gesso, 2 demãos de tinta branca, né? Já passei dos dois lados, eu não vou virar porque ainda tá meio molhado aqui. Mas aí eu vou terminar de secar pra gente partir pra decupagem. E aqui a tinta pode ser PVA, pode ser fosca, pode ser PVA, pode ser acrílica também. Inclusive eu tô usando aqui tinta de parede, que é a que eu tenho um tanto bom aqui, né? Uma quantidade boa. E tô usando a tinta de parede nesse trabalho. Inclusive outras que eu fiz, eu usei a tinta de parede e é excelente. Essa que eu tenho aqui, ela é muito boa, resistente. É até aquela tinta lavável. Então, vocês podem usar qualquer tinta branca. Desde que seja 2 camadas bem passadas. Inclusive aqui, ó. Nessas nervurinhas. Tem que ser bem passadinho mesmo. Que agora vai ser a parte da decupagem e depois vamos passar mais tinta. Aqui nessa outra ponta, eu vou colocar essa flor. Eu já separei aqui. Então, eu vou posicionar ela aqui. Você pode até aproveitar, ó, essa aqui
tá rasgadinha aqui, né? Ficou sem essa ponta, a gente aproveita e coloca assim, ó, em acabamentos, nas bordas, fica perfeito. Então, vou colar essa também. E aqui, os guardanapos, vocês já perceberam, né? Que ele tem uns furinhos. É da própria gráfica, né? Quando faz, é pra... Tem umas ondinhas, né? As bordas do guardanapo. Então, quando é assim, aquela outra parte eu não usei o plástico, mas a gente sempre usa, mas aquele não teve necessidade. Mas nesse caso aqui, eu vou usar. Por quê? Porque eu quero alisar mais aqueles furinhos que tem. Aquelas bolinhas que tem do guardanapo. E só com o pincel, às vezes, não dá certo. Porque se você pressionar um pouco mais o pincel, vai rasgar o guardanapo. Opa! Então, com o plástico, não. Você pode colocar um pouco mais de força pra alisar bem essa parte. Ó, aquela parte da borda, né? Que tem aqueles furinhos. Aí, quando é assim, passa a cola por cima do guardanapo só depois. Aí, ó. Perfeito. Certinho. Aí, agora passa por cima, nas bordas, para não ficar nenhuma ponta solta, né? Porque a gente tem que fazer as coisas e não deixar nenhuma ponta solta. Bom, e agora a outra parte eu vou colar esse do meio. Colher as extremidades para depois posicionar esse. Como essa peça é um pouquinho maior, você pode colar primeiro um lado, depois o outro. Esse aqui vai precisar do plástico, ó, que tem as bolinhas aqui. Então, eu vou terminar essa parte e a gente retorna. Aqui agora, depois de tudo colado, essa parte branca nós vamos pintar com a cor creme. Um ocre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta branca, colocar algumas gotinhas do pigmento ocre. Esse aqui é o ocre. Aí aqui é o seguinte, eu vou colocar, não tem uma medida não, eu vou colocar até ficar na tonalidade que eu quero. Certo? Aí vai da escolha do gosto, da cor do guardanapo, do que você pretende fazer. Então, não tem uma medida certinha, não. É até ficar na tonalidade desejada. Tô misturando a minha aqui e logo vocês vão ver como que vai ficar. Então, olha aqui. Eu vou hidratar o pincel, um pincel macio. Porque eu não vou usar rolinho nessa peça. Então, eu hidrato o pincel, né? E vem com a tinta. Já fiz a mistura, ó. Aqui acho que não vai ficar a cor do jeito que tá aqui não, mas... E essa mistura é assim. Da cor que tá a mistura, na hora que você passa na peça, quando seca, ela escurece um pouco mais. Então, pra gente ter uma ideia, né? Mais ou menos. Então, é aqui, ó. Sem medo, vai pintando. Então, eu vou pintar toda essa parte branca da telha com essa cor. Talvez umas 2 camadas. Para ficar bem coberto. Certo? Aqui onde tem as ondinhas, capricha bem, não deixa branco. Cobre bem. Se sujar o guardanapo um pouquinho, não tem problema. Depois a gente vai... Eu vou corrigir, vocês vão ver por que eu deixo esse papel sobrando aqui. Assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou terminar aqui. E aí, depois a gente vê a sequência. Então, aqui é assim, ó. Eu pego... Eu deixo assim porque eu vou, igual eu falei, eu vou treinar, né? Então, é assim, ó. Eu contorno com o pincel.
É um treino, né, que eu faço isso aqui pra praticar esse aqui, essa parte de contorno. E esse nem é o pincel indicado, esse é o chanfrado um pouco menos isso aqui, ó, com a tinta. Ele é bom porque ele tem essa pontinha, facilita. Agora que é assim, se você ainda não tem prática, contorna a flor, né? E aqui, como é o papel, ele é mais escuro, ele tá uma sombra, né? Eu vou ter que passar novamente. Então, eu vou continuar isso aqui, tá? Aqui, ó, ficou assim. E agora eu vou retocar a imagem, porque quando eu contorno, entra um pouquinho na cor da imagem, né? Então, eu vou retocar também. Eu vou usar turquesa, verde oliva, branco e siena natural fumê. Essas cores que eu vou usar para fazer os retoques aqui. Bom, agora eu vou usar a turquesa primeiro, a cor turquesa, para retocar, né, ao mesmo tempo avivar mais essa cor aqui. Terminei a parte das flores. Realcei um pouquinho as cores, passei um contorno mais escuro para dar uma destacada. Isso aqui a gente vai lixar depois, né, para dar uma desgastada na pintura. E agora eu vou usar esse stencil para complementar aqui, colocar umas folhas. Aqui, ó. Então, eu vou usar o verde oliva para fazer o fundo dessas flores. Depois eu venho com o siena para fazer mais um efeito nelas. Então, aqui começa batendo. A gente carrega o pincel. Descarrega. Começa com as batidinhas. Para não borrar, né? Não correr o risco de vazar. Depois, quando você tiver segura que o pincel já tá mais... a tinta tá mais seca, aí você pode fazer movimentos circulares. Ó, você pode até acentuar mais essa cor, mas por enquanto eu vou só marcar. Fazer a marcação das folhas. Carregar mais aqui. Agora, olha, já fiz as verdes, né? A parte verde, o fundo verde, na verdade. Agora, com o pincel mesmo sujo da tinta verde, eu vou usar o siena. Que é essa cor aqui, ó. Descarrego bem o pincel, né? Não pode estar com excesso de tinta, porque senão vai borrar. Agora, por cima do verde, eu venho passando o siena, mas não na folha toda. Só em algumas partes para deixar uma iluminação, né? Para causar um efeito, assim, de folha mesmo. Ó, vamos ver aqui, ó. Pra dar um tom marrom nessas folhas. Ó.
Que bonito que fica o efeito, né? Ó. Se vocês estão gostando, deixa um gostei aí pra mim. Comenta, fala se vocês estão gostando. Se você acha que alguém vai gostar também, compartilha, né? Que aí você me ajuda aqui no canal. E aí o canal vai crescendo mais. Eu vou poder trazer mais coisas, né? Diferentes para mostrar para vocês. Então, esse aqui é um trabalho mais rústico, né? Porque é uma telha, então eu tô usando mais essa técnica mais rústica mesmo. Inclusive para iniciante, né? Iniciante, intermediário. Quem não sabe muito ainda de pintura, esse aqui é um excelente começo. Né? Porque não precisa de muito capricho, porque o rústico tem isso, né? Essa vantagem. Você faz o trabalho e ainda vou lixar depois para desgastar essa pintura aqui, para dar mais efeito de rústico, já de usado e tal, aquela coisa do tempo, né? Então é isso aqui. Agora, na sequência eu vou usar um outro stencil, que é esse aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui em toda essa extensão, mas vou colocar só nessa parte que não tem desenho, né? Vou passar suavemente com o siena, bem pouquinha tinta no pincel, bem pouquinho mesmo, para ficar só a sombra. E depois eu venho com o preto em alguns pontos para dar um realce a mais. Então aqui, ó, já vou bater o stencil, descarreguei bem. E aí eu venho espalhando de leve. Pode apertar em alguns pontos só, para não... E aí vem passando nessas partes mais... que não tem, né, pintura. Aliás, aqui eu vou passar um pouquinho também. Aqui. E aí eu venho seguindo. Não deixa o pincel muito carregado, não. Acontece o que aconteceu aqui. Nessa fase agora nós vamos fazer o sombreado aqui com a tinta ocre, certo? Então o processo é o seguinte, a gente molha o pincel, vou usar o pincel chanfrado, molha, tira o excesso, depois vem e suja a pontinha dele na tinta, só a pontinha dele, o meu tá meio assanhadinho, mas vai dar certo. A ponta suja de tinta fica para a borda e a outra vem espalhando. Aqui tá bem clarinho, mas eu vou escurecer mais. Aqui é porque não tá muito bom para eu passar o pincel, mas já deu para vocês perceberem, né? Muitas de vocês certamente já sabem até fazer isso aqui, né? Então é aqui, eu vou continuar, vou escurecer mais, que eu gosto um pouco mais escuro. Na verdade, essa peça eu quero um pouco mais escuro. Aqui nessa ponta, eu sujei o pincel com a tinta ocre e dei uma tiradinha assim, com o pincel de lado, para ele ficar sujo. Aqui eu já fiz, ó. Mas eu vou fazer de novo para vocês verem. E passo em cima dessa textura. E venho puxando até ela parar aqui no desenho. Certo? Então essa parte aqui ela pode ser assim mesmo, ó. Aí vem finalizando aqui no desenho. Tá vendo? Então aqui... Vou passar mais um pouquinho ali para completar aqui. Vocês vão ver aqui. Vocês podem subir aqui nesse degrauzinho, ó, também.
Pode passar aqui. Vou lixar isso aqui, né? Então, na lixada, vocês vão ver que vai aparecer as ondulações que tem na telha, da massa que ficou. Vai aparecer tudo na lixada. E aí que dá o efeito bonito do rústico que eu falei pra vocês, né? Vai desgastar e vai ficar bonito depois que lixar. Por isso que você não precisa ter dó de passar. Tá bom? Aí agora aqui, nós vamos lixar. Eu vou usar essa lixa aqui porque é mais fina. Mas se você tiver a 220, ela é boa também para fazer isso aqui. A 150 não, porque ela desgasta mais, então, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu comecei aqui, mas eu deixei para mostrar para vocês. Eu vou lixar aqui. Ver se dá pra aparecer. Ó, tá vendo? Eu tiro, passo por cima. Por isso que eu falei que podia passar sem medo a tinta. E quando eu lixo, desgasta por cima. Vai desgastando por cima. Eu vou parar de falar para lixar para vocês verem. Perceberam? Ó. Aí isso vai ficando o baixo relevo pintado e o alto relevo desgastado. É esse o efeito. Ao outro lado da telha, já lixei aqui, ó. Já tá aparecendo o alto relevo. Agora aqui eu vou terminar de lixar desse lado e do outro também. Então, olha aí, ó. É isso que acontece. Aqui também. Por isso que é importante, igual eu falei, as 3 camadas de tinta branca. Porque aí vem essa clarinha, né, que é a cor. Depois da branca, a cor que a gente quiser usar. Porque vai ter essa parte de lixa, né? Então, a gente vai lixar para aparecer o alto relevo. E precisa ter uma camada boa de tinta por baixo para não ir direto pro gesso, né? E aqui. E essa lixa aqui é minha porque já tá velhinha, mas ela é muito boa, porque ela tem a espuma no meio, então você pode até fazer isso. Onde tem curvinha, as dobradinhas aqui, igual tem na telha, você tem movimento. E aqui também, ó, por cima do desenho. Eu vou lixar. Vou lixar também para dar uma desgastadinha. Então está aqui o resultado final das telhas decoradas como petisqueira. Vocês vão perceber que tem 2 decorações diferentes, é porque eu fiz 2, porque uma deu problema no vídeo e eu tive que fazer a continuação com outra. Mas eu vou mostrar também aqui. Ó, eu comecei com esta, foi a que deu probleminha, né? Mas
eu fiz a outra que vocês viram, e a parte de dentro, né, que eu não mostrei finalizada. E aqui é a nossa petisqueira. Então, bem fácil, bem simples, né, para fazer, para quem tá começando, é uma boa ideia. E aqui é assim, você usa a petisqueira aqui e na hora de guardar, guarda pendurada como um quadro, fica bem bonito. Na cozinha ou na copa, num cantinho lá que vocês tiverem, né? Eu já dei uma desgastada e fica com as ondinhas da telha, da própria telha, da tinta, da massa. E na hora que lixa e realça essas partes aqui, fica bem rústico, fica bonito. Olha aí que bacana. Né? Agora aqui, terminado. Né? Fica bem bacana. E agora o que falta aqui? Só o verniz, né? Eu vou passar mais uma camada de cola nesse papel, para o verniz pegar bem. E aí eu passo um verniz à base de água. Você pode usar umas 3 demãos de verniz. Ou eu gosto de passar assim, o verniz à base de água. No meu caso, vou fazer isso e depois que estiver bem sequinho, eu vou usar o verniz spray para ficar mais seguro ainda, porque eu vou usar isso aqui, né? Isso é uma petisqueira. Aí você vai perguntar, não, mas vai usar verniz e colocar comida em cima? Vou, mas só que antes de colocar os petiscos, eu vou cobrir com um plástico filme. É o ideal, né? Porque preserva mais a peça, a pintura, e não tem nenhum problema você colocar os petiscos aqui, né? Da nossa petisqueira feita com telha. Olha só que bonito, esse aqui é o fundo. Já tá envernizado. Essa é a frente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o gostei pra mim, para fortalecer o canal, para ele crescer e eu trazer mais coisas diferentes para vocês. E ativa o sininho em todas e comente se você gostou e compartilha se você sabe de alguém que gosta. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.